Olá, Gládios aqui. Passadinha rápida para responder algumas perguntas muito pessoais que me fazem muito. Eu recebo essas perguntas pelos comentários, pelo direct, pelo WhatsApp. Eu acabo respondendo diretamente para as pessoas e eu percebi, aliás, quem percebeu foi Nina, que eu não tinha uma compilação dessas respostas aqui no canal do YouTube e nem no Instagram, nem em nenhum outro lugar. Então, Nina compilou algumas perguntas, ela vai fazer essas perguntas e eu vou responder. Estou sendo entrevistado pela Nina. Então vamos lá, Nina, o que esse povo quer saber? Desde quando o senhor frequenta o meio real? Como o senhor começou? Onde foi? Em que momento isso aconteceu? Ando pelas relações afetivas de poder, BDSM, desde quando não tinha internet ainda, sabe? Não tinha... ainda era só SM que era chamado. Aliás, eu nem sabia que existia um meio. Até 2002, eu comecei a frequentar uma sala de bate-papo, fiquei sabendo da sala de sadomasoquismo do UOL, Universo Online, migrei para lá e comecei a interagir com as pessoas. Foi ali que eu vi a necessidade de criar um nick, um nickname, um apelido. Escolhi esse nome que eu tenho hoje, me batizei de Gládios. Selena, ela me apresentou para a Rainha Tara, uma pessoa maravilhosa, me convidou para o aniversário dela e foi a minha primeiro evento, a minha primeira festa, a primeira reunião, o primeiro lugar que eu fui foi no Valhalla, ainda no final da sua existência. Foi ali que eu conheci, que eu cheguei no meio BDSM em 2002, final de 2002, que eu conheci as primeiras pessoas, alguns amigos até hoje. Aí eu passo o seguinte, que todo mundo pergunta, depois que o senhor chegou no meio, aí o senhor, como que foi essa coisa de virar uma pessoa que não era pública nem nada e começar a migrar para coisa da internet, pro blog, pro canal, como que foi isso? Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo por botar ordem na casa. Eu gosto muito de aprender. A primeira curva de aprendizado foi em cima da dinâmica, Várias pessoas se predispuseram a me ensinar. E a grande realidade é que era terra de índio, assim, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal. As informações eram passadas de boca a boca. Até tinha um lugar ou outro que você encontrava a coisa muito enciclopédica. Isso é isso, aquilo é aquilo, mas não tinha nada muito filosófico, não tinha nenhuma grande questão sendo abordada, Só tinha, olha, tem o SSC, Sanidade, Segurança e Consensualidade, e por aí afora, entre outras coisas básicas, Muito mais explicando sobre técnicas, nomes e das coisas, Essa era a dinâmica. Eu comecei a tentar entender tudo e eu peguei toda aquela informação e comecei a escrever e comecei a montar um panorama para tentar entender o todo. O que eu terminei no processo foi com um grande mosaico, cheio de retalhos, com partes que não se encaixavam bem umas com as outras se encaixavam, mas algumas não se encaixavam e faltando muitas peças. Aí eu resolvi estudar, me aprofundar no assunto, observar mais sobre o comportamento real das pessoas e preencher esses espaços. E comecei a ter ideias, e comecei a divulgar essas ideias nas reuniões que tínhamos nas quintas-feiras dos amigos lá no Clube Domina da Aclimação. Foram tempos ótimos ali, 2004, 2005, 2006, tempos maravilhosos ali com aquele povo, aquele grupo sempre se reunia e tinham discussões ótimas, debates ótimos, e eu ali nos debates aprendendo e testando minhas teses, no sentido de tampar os buracos. Em algum momento alguém chegou para mim e falou assim: por que você não cria um blog, testa as suas ideias de forma mais abrangente, porque são ideias muito boas. E nasce em 2007 o blog Diário do Iluminador. Foi assim que eu comecei a me tornar uma pessoa pública e o meu nome foi para um outro nível dentre as pessoas do meio, porque eu era um dos poucos que divulgava as próprias ideias e de uma forma escrita. Começavam a ter alguém preocupado em responder questões que atormentavam a maior parte das pessoas. Aliás, meu blog começa com uma parte falando de forma mais genérica daquelas falhas que eu via, e depois eu comecei a usar muito dos meus leitores que apresentavam perguntas sobre determinados assuntos, e eu aproveitava aquela pergunta para
filosofar, para chegar a determinadas conclusões e colocar minhas ideias sobre aquilo tudo. Em 2011 ou 2012, eu criei o canal do YouTube, na época o canal Diário Dominador, hoje eu troquei o nome para Master Gladius, e como um teste, né? Mas eu ainda não era uma figura pública de rosto, eu era conhecido no meio, eu ia nas festas, não ia de máscara, era conhecido, bem conhecido pelas pessoas que frequentavam o meio real, mas eu não era conhecido na internet, conhecido de nome, mas ainda não estava preparado para isso, para pôr a minha cara. Ali para 2016, creio, para 2016, 2017, eu comecei a publicar em áudio um programa que eu fazia na rádio Agita Planeta, e transmitia o programa pelo YouTube em áudio. Depois eu dei um grau nisso, eu passei muito tempo só aparecendo da boca para baixo. Eu me sentia um pouco mais à vontade conversando e passando um pouco da minha expressão, mas ainda não preparado para pôr o rosto. No final de 2018, eu falei, quer saber, se eu quero mostrar minhas ideias de forma bem mais consistente, é importante que as pessoas vejam quem está falando, né? Então foi aí que eu resolvi pôr o rosto e acabei sendo uma pessoa ainda mais pública do que eu era antes, né? Eu comecei a fazer um programa chamado Papo com Gladius, era o nome desse programa, que durou até uns meses atrás. Eu dei uma parada, voltei agora esse fim de semana último, né? Programa 243, é isso? 243 semanas fazendo lives. Hoje eu tenho mais de 400 vídeos no YouTube. Hoje eu me dedico em 100% da minha vida nisso, em criar conteúdo para facilitar a vida dos outros e para fazer as pessoas entenderem que esse universo de jogos de poder é para qualquer um que goste desse tipo de coisa na sua vida, né? De autoridade, do fluxo de poder correndo dentro da relação. É isso. E aí depois que o senhor teve todo esse processo, o senhor decidiu partir para um próximo patamar, que foi criar um lugar para todo esse povo que o senhor mostrava, falava, conversava e as pessoas sentiam falta, era isso? De um lugar, de um ambiente. Como foi esse processo da Casa de Gladius? Casa de Gladius. Casa de Gladius é um sonho antigo, né? Que eu tinha tentado pôr em prática de várias maneiras. De forma objetiva, como eu estou vivendo, como eu estava pretendendo e já estava implementando viver disso, né? Colocar a minha vida dentro do universo BDSM, não só afetiva, não só sexual, não só afetiva, mas também profissional. Tem várias possibilidades para conseguir monetizar conteúdo exclusivo, né? Eu vou criar conteúdo exclusivo que interesse a pessoas realmente interessadas, pessoas que estejam muito afim de aprender, de ir mais fundo nisso tudo, né? Fiz várias tentativas e isso era um projeto que estava na gaveta. Quando a gente estava ali em 2020, começando a pandemia, março de 2020, foi quando a Casa de Gladius foi criada. Estamos hoje no ano 4 da Casa de Gladius. Nina chega para mim e fala, por que o senhor não faz um perfil no Instagram remunerado? Assim, tipo, fechado só para quem quiser pagar uma mensalidade, uma assinatura. Então, a ideia de Nina foi fantástica e do momento que a gente criou o projeto até o momento que a gente implementou foi em menos de uma semana. Menos de uma semana. A gente começou a falar sobre o projeto na segunda, na terça, quarta já estava divulgando, chegamos no sábado, já tinha uns 5, 6 assinantes e o projeto acabou evoluindo, porque ele começa numa iniciativa de pegar o meu conteúdo filosófico, um lugar ali onde eu posso pegar um assunto e estressar aquele assunto. Então vamos falar sobre tal coisa. Então plá, conversando com os assinantes e tal. Mais de 300 vídeos tem na Casa de Gladius. E aí criamos um grupo de WhatsApp tipo um bônus, onde os assinantes podem interagir, o que acabou tornando a casa uma pequena comunidade, um porto seguro para quem está começando, tem anonimato entre os assinantes. Ninguém é obrigado a se apresentar para ninguém, mas para nós ninguém é anônimo, porque nós não somos anônimos para as pessoas. Então quem entra na minha casa tem que pôr a carinha, tem que falar comigo, tem que trocar uma ideia, porque a gente não aceita fake, a gente não aceita pessoas
virtuais, né? Aquelas pessoas que você não sabe se aquela pessoa é um menor de idade ou não é bem aquilo que você está dizendo. Não é também uma forma perfeita de se fazer juízo de valor de ninguém, um filtro bom, porque as pessoas mal intencionadas geralmente não querem pôr a carinha. É esse projeto onde eu posso dar para pessoas segurança para se conhecerem, para interagirem, para novatos chegando no meio, né, terem um mínimo de condições de não se envolverem com pessoas mal intencionadas. Esse é o grande propósito da Casa de Gládios. Fica aqui já o convite para quem quiser se interessar. Ufa! Que mais? E aí o último quesito é família, relação afetiva, filhos, sempre tem, né? Então o senhor veio numa crescente, se tornou uma pessoa pública, expôs as suas ideias, criou um projeto, solidificou toda a sua vida BDSM, né? Uma vida consistente. E aí, no final de tudo isso, o senhor acabou tendo uma família, um clã, um bando, Sim. um bloco, como a gente chama. Sim. Como que é isso, né? As pessoas questionam muito, né? Querem saber muito isso, né? Como é esse seu núcleo, essa parte do master tão amplo? Olha, eu já me relaciono afetivamente dentro dessa dinâmica de poder desde muito cedo na minha vida. Nunca me relacionei seriamente de outra maneira. Então, a pessoa tinha que gostar desse jogo. Então, a pessoa tinha que ter um perfil submisso, a mulher no caso, porque eu sou heterossexual, tinha que ter um perfil submisso, senão a coisa não acontecia, a coisa não rolava. Essa foi sempre a minha meta. Viver o dia a dia disso. Quando eu cheguei no meio, raros eram os casos de casais casados que viviam isso dentro da relação. Viviam isso na cama, as pessoas viviam isso no fim de semana, no hotel, etc. Como podiam. A realidade da grande maioria, hoje inclusive, eu buscava mais. Então, uma parte desses buracos de informação no grande mosaico que eu já citei, logo que eu cheguei, era a questão de o que eu faço depois da cama, se eu quero viver isso, eu quero mais, eu quero viver uma relação de poder mais tempo além da cama, o máximo de tempo possível, todo o tempo, né? Essa era a utopia. E eu busquei isso, tipo, top, né? A relação maior e dentro do universo de jogos de poder é a relação 24/7. Tanto que o Dia Internacional do BDSM, ele é comemorado em 24 de julho. 24 de julho, 24/7 e 24/7. Por quê? Porque é a relação onde a parte submissa, serve a parte dominante 24 horas por dia, 7 dias por semana. E era a minha meta. Eu queria ter esse tipo de relação. E tentei, e tive em várias oportunidades com algumas mulheres. Tive 1, 2, 3, 4. De uma maneira ou de outra, essas relações não funcionaram por desalinhamento, em parte erro meu, por não avaliar bem de começo o perfil da pessoa. Foi um erro muito, muito meu. Talvez erro meu também de não deixar absolutamente claro o que eu queria. Então, com Nina, foi a convergência de todas as soluções, né, para esses erros antigos. Né? Eu fui errando e fui aprendendo. Quando Nina chegou, eu falei, olha, Nina, as coisas são desse jeito. Aliás, não falei olha, Nina, porque ela não chamava Nina na época. Cheguei e falei assim, as coisas no meu reino, as coisas na minha vida, as coisas nesta casa são do meu jeito. É ficar ou não ficar. Você tem o poder da escolha. Aqui a consensualidade é total, mas aqui nada vai ser mudado por sua causa. Então, ou isto que está aqui vai te interessar ou não. Gostei, vou nesse peixe aí. E a coisa veio evoluindo. Ela não tinha a menor intenção disso no começo, nem eu já estávamos com a relação plena, decidimos juntos. Eu cheguei para ela e falei assim, eu quero uma cria, mas a decisão foi junto. Eu já cheguei com a minha decisão, não foi uma ordem, ela achou legal. Eu já tenho um filho, já tem 30 anos, de uma primeira relação, mas eu queria a experiência de ter uma cria agora, preferencialmente menina, e ela me abençoou, ela me deu uma filha. Exatamente. Como o meu apelido interno aqui, para as pessoas, em baixo protocolo, ser apresentado para as pessoas fora, é fera, a neném acabou sendo a ferinha.
E aí quando eu tive a ideia da cria, eu falei, olha, se você mudar, a relação vai acabar com o filho e tudo. Você não pode sair do que eu espero de você. Você está nessa relação como uma pessoa submissa, eu sou um dominador e eu não quero me relacionar com outro tipo de pessoa. E o neném nasceu, e o neném já está fazendo 1 ano e 10 meses agora no dia 1º, e ela e Nina não arreda o pé da posição ali, porque a nossa relação em si não foi abalada na parte da liderança, na parte da autoridade, da hierarquia, em nada. Eu não imaginava que seria com Nina, mas eu nunca deixei de ter a intenção de ter como companheira de vida uma pessoa que fosse uma posse, fosse um objeto meu. Não no sentido pejorativo, no sentido ruim, mas no melhor objeto, a melhor ferramenta, o melhor brinquedo, a joia mais preciosa, uma coisa muito valiosa. E Nina tem sido essa pessoa, ela se posicionou ali de forma consensual e a gente vem tocando. Não imaginava que ia ser com ela, mas sim, eu queria muito este formato, até para testar toda a minha filosofia nesse sentido, né? Porque eu filosofei muito sobre isso e falo muito sobre isso para as pessoas. Olha, é possível um casal viver como casal, o mundo não vai suspeitar. É isso, Nina. É isso. Foi bom para você? Foi ótimo. Foi bom para você? Foi ótimo. Então, gente, fica aqui a minha alegria, né, por ter vocês, por ter esse canal que já passou de 8 mil seguidores, 8 mil inscritos. A quem está chegando aqui agora e não é inscrito no canal, que não conhece ainda o meu trabalho, convido vocês a darem uma olhada nesses vídeos, convido vocês que estão chegando a verem mais sobre as minhas ideias. Quem tiver alguma dúvida pode vir falar comigo por qualquer um dos meios nossos, que a gente sempre responde todo mundo e tira a dúvida de todo mundo. E fiquem convidados tanto para participar da Casa de Gladys, quanto se inscreverem no canal e continuar acompanhando as novidades. Mas o melhor da minha vida com o Nina, o melhor da nossa relação, o melhor de tudo que eu tenho para oferecer agora é dentro da casa. Quem quiser, assina a Casa de Gladys, que vai ter acesso a tudo isso. Por enquanto é só.